Se eu começar o vídeo assim, será que eu vou queimar meu filme aqui? Gente, só para avisar, nós estamos na último fim de semana das inscrições abertas para o evento do dia 2 a 4 de outubro, Transformação.dev. Eu tenho certeza que a tua vida de programador será diferente, porque tem muita coisa legal que vai ser abordado ao vivo no evento online gratuito para mudar a forma como você enxerga o desenvolvimento. Para de pensar como programador iniciante, começa a pensar de forma mais madura, aprendendo a colocar o código certo no lugar certo. Link aqui na descrição para que você possa se inscrever. Ainda dá tempo de, junto com a gente, fazer parte dessa jornada que eu tenho certeza que será um divisor de águas na tua vida como programador. Gente, eu quero falar hoje sobre programador forte. A musculação, ela é cruel em alguns sentidos, né? Eu vou dizer por quê. Eu estou malhando, pode ser que não pareça aí, né? Eu estou malhando há mais ou menos um ano e um pouco, né? Poucos meses, mais do que um ano. E a musculação é cruel porque ela não perdoa. Você só consegue resultados com muita relação, com muito esforço, com tempo e dedicação. Se você fizer da forma certa, aí sim você recebe os resultados e os benefícios que ela vai te entregar. Se você quer resultado rápido, atalho, a chance de você quebrar a cara é muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque a ideia de você ser um programador forte, que seja capaz de construir aplicações fortes. Por quê? Porque um programador que tem os conceitos certos, que investe tempo naquilo que é sólido, para que você coloque a sua aplicação em cima, sem dúvida vai se pagar se você realmente estuda de forma disciplinada. Vamos imaginar a construção de um edifício. Você vai colocar os fundamentos de acordo com o tamanho da obra, os fundamentos de acordo com a quantidade de pavimentos que você vai construir. Se você vai construir um edifício de 3 andares, você não vai construir fundamentos para um edifício de 60, porque senão você vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai perder recursos. Mas você também não quer construir um fundamento para um prédio de 3 andares e você vai construir um prédio de 60. Se você fizer isso, muito provavelmente vai ter um acidente, né? No caso de um prédio, no caso de uma aplicação, vai ser um desastre, porque você está construindo a sua aplicação em fundamentos que são voláteis, em fundamentos que mudam o tempo todo. Eu até anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, a parte de... Existe uma balança, digamos assim, entre paradigmas de um lado, paradigmas de programação que duram muitos anos, né, que estão aí há 60, 70 anos sendo utilizados de forma sólida, e os frameworks. Eu não sou contra frameworks, eu uso frameworks o tempo todo nas minhas aplicações, mas quando você simplesmente fundamenta a sua aplicação em cima dos frameworks e você deixa de lado esse conhecimento dos paradigmas, que são conhecimentos de décadas e que estão sendo usados e aprovados e testados e funcionam de fato, você está resolvendo ter uma recompensa imediata, conseguir através de um comando gerar uma aplicação, ter uma estrutura e a partir dali desenvolver de qualquer forma, e essa recompensa imediata que o framework traz e que é muito bom porque você consegue ver as coisas rapidamente sendo desenvolvidas, entregues, chega um determinado momento que esse amor ele vai acabar sendo rompido, essa relação vai ser rompida e você vai perceber que é muito mais difícil você conseguir entregar valor depois de alguns meses, exatamente porque não teve nenhum tipo de planejamento, não teve nenhum tipo de arquitetura para suportar o crescimento de uma aplicação. Então essa ideia da recompensa imediata, cortar caminhos, né, atalhos, não funciona muito bem, principalmente quando você vai trabalhar com aplicações que exigem um nível de maturidade maior. E é exatamente por isso que construir aplicações usando fundamentos sólidos, você sendo capaz de entender como aplicar os paradigmas de forma consciente, não precisa aplicar necessariamente só um paradigma.
Você pode usar orientação a objetos juntamente com programação funcional e usar princípios da programação funcional dentro da sua aplicação. Você pode ter uma aplicação que é organizada de forma funcional e, eventualmente, você se inspirar em alguns aspectos da O para trazer para o seu código funcional. É mais comum você ter uma aplicação orientada a objetos e trazer esses princípios da programação funcional para que você possa aplicar isso na prática e ter alguns benefícios interessantes. Mas você precisa primeiro ter consciência, você precisa primeiro entender como os paradigmas funcionam, para depois você ser capaz de pegar esses paradigmas e entender como aplicar ele dentro do contexto dos frameworks, das bibliotecas, de uma aplicação real. Como é que eu vou pegar, por exemplo, a orientação a objeto para modelar as regras da minha aplicação dentro do contexto de um framework, como, por exemplo, o Angular, o Vue, o Next.js? Como é que eu faço essa cola? Para fazer a cola, primeiro você tem que entender os fundamentos, a base. Se você não tiver essa base, fica difícil você fazer essa cola. E é exatamente, aí eu até coloquei aqui, você ser capaz de colocar o código certo no lugar certo. Ter essa capacidade de colocar o código certo no lugar certo, tanto vai te ajudar a não precisar ficar replicando conceitos em vários lugares diferentes, replicando o código e, consequentemente, violando o DRY, né, o Don't Repeat Yourself, como também uma mágica vai acontecer, que as coisas vão começar a funcionar automaticamente. Por quê? Porque você foi capaz de colocar o código certo no lugar certo. E outra vantagem muito grande sobre você entender os fundamentos é que você vai ter a capacidade de ser crítico daquilo que você está consumindo. Você vai ser capaz de olhar para algum tutorial, algum conteúdo e dizer, cara, isso aqui é mentira, isso aqui não funciona. Ou então isso aqui funciona. Certa vez a gente se deparou com um artigo, eu já até gravei um vídeo sobre isso, 10 coisas que faz com que o Angular 2, sei lá, o Angular, nem lembro qual é a versão do Angular, não funciona, não presta para aplicações assim, assim, assado. E a gente se assustou com o título 10 coisas que fez com que o cara não usasse mais Angular, porque o Angular não presta. Eu não lembro exatamente o título, mas a gente foi ler lá o artigo, começou a destrinchar aquilo que ele tinha escrito, e por conta da nossa experiência, por conta daquilo que a gente já tinha vivenciado, o grande problema tinha a ver com a cultura da equipe que ele estava trabalhando, tinha a ver com erros que ele tinha cometido na hora de aplicar os conceitos do framework, tinha a ver com problemas relacionados à comunicação dele com o cliente, não necessariamente do framework. Então, a experiência vai te dar esse filtro, e se você tiver bases sólidas, obviamente, vai te dar esse filtro para olhar para os tutoriais, olhar para os comentários, os vídeos e ser capaz de filtrar e dizer, opa, isso aqui não é assim que acontece, ou então esse benefício que está sendo dito, ou então esse ponto negativo tem mais a ver com a forma como ele desenvolveu a aplicação do que necessariamente com o framework, a biblioteca e tal, porque se você aplica de forma correta e separa as responsabilidades, você não vai ter esse tipo de prejuízo mencionado. Então, para ter essa mentalidade crítica, não crítica no sentido de sair criticando tudo, mas no sentido de você analisar aquilo que você recebeu e você ser capaz de pensar, pera ainda, isso realmente acontece assim? Realmente eu preciso colocar todas essas camadas? Realmente eu preciso aplicar o padrão de projeto da forma que foi vendido para mim? Tudo isso merece uma reflexão. Tudo isso merece você saber aplicar as coisas dentro de um contexto. E você só vai conseguir aplicar as coisas dentro do seu contexto, que a gente precisa fazer isso o tempo todo, nada é feito fora de um contexto. Alguém explica um padrão de projeto para você dentro de um contexto, mas sem dúvida você vai aplicar isso dentro de outro contexto. E precisa ter sensibilidade, precisa ter esse aspecto crítico de saber realmente interpretar e ver qual é a melhor forma de pegar aquele conhecimento e colocar dentro da sua aplicação. E só vai conseguir fazer isso se tiver fundamentos, se tiver o conhecimento daquilo que de fato é duradouro e que todas as outras coisas estão em cima. O que é que está tudo em cima? Frameworks, bibliotecas, códigos que você escreve, acesso a banco de dados, tudo está em cima da base dos paradigmas, seja o paradigma de programação como funcional, como orientação a objetos, como paradigma estruturado, seja a forma de pensar de banco relacional, que é o modelo entidade de relacionamento. Todas essas ideias, esses conceitos precisam ser entendidos para que você tenha a capacidade
de criticar. E outra coisa, se você começa a escrever, né, tô vendo aqui as minhas anotações, se você começa a escrever um código diferente, um código que seja capaz de crescer e suportar as aplicações mais complexas. Claro que você vai ter aplicações simples, que não carecem, não demandam uma complexidade arquitetural, porque são aplicações feitas para um escopo muito pequeno, mas existem muitas e muitas aplicações que passam 7, 10, 15, 20 anos sendo desenvolvidas. E se você vai desenvolver uma aplicação que dura tanto tempo, nesse meio tempo de 20 anos, frameworks aparecem, frameworks morrem, outros frameworks aparecem, outros morrem, os frameworks mudam o tempo todo, toda semana tem uma versão nova, um incremento novo. Então, se você for incapaz de pensar como escrever código de forma madura, pensando em projetos a longo prazo, você pode ficar refém desses frameworks, pode ficar parado no tempo porque você não conseguiu acompanhar a evolução do framework, porque o seu código era completamente misturado com os detalhes de infraestrutura. E por último, fuja da manada, não seja simplesmente um replicador de tutoriais. Um replicador de tutoriais é até muito fácil para o ChatGPT dar um banho na gente, mas se você é capaz de pensar fora da manada, ser capaz de entender o que é que realmente entrega valor de forma durável para a empresa, isso, sem dúvida, não tem como alguém roubar de você. Então, não é essa ideia do imediatismo, da recompensa imediata que vai fazer uma grande diferença na tua vida profissional. É exatamente você entender que existem coisas que têm recompensa imediata e isso não é um problema, mas existem coisas que precisam de ralação, precisa de malhação para começar a ver os resultados, e os resultados de forma incremental. E estudar os paradigmas e a partir dali ir estudando outras coisas que vão sendo colocadas em cima, né, como padrões, aprender a ter sensibilidade, como aplicar isso na prática, aprender a escrever código simples, que é um desafio muito grande. Tudo isso vai sendo construído com calma, com muita prática, com muita humildade, né, sabendo que a gente ainda tem muita coisa para aprender e devagar, estudando e praticando e fazendo aplicações, sem dúvida vai transformar a tua forma de escrever código. Mas não é simplesmente algo imediato, não é algo que acontece da noite para o dia. Mas, se você fizer parte lá do nosso evento do dia 2 a 4 de outubro, eu tenho certeza que lá vai ter um caminho muito interessante para que você possa seguir e sair dessa mentalidade de programador iniciante, programador júnior e começar a pensar em programador que entrega muito mais valor e que pensa em aplicações de longo prazo, que é capaz de julgar se uma aplicação precisa de alicerce de 3 andares ou se ela precisa de um alicerce para um prédio de 100 andares. Tudo depende de cada situação e precisa ter maturidade e sensibilidade para fazer o julgamento certo. Link na descrição, se inscreve, vem fazer parte junto da gente dessa semana, dessas aulas ao vivo, que vai ser muito massa interagir com vocês. Se você gostou do vídeo, compartilha com alguém, coloca aqui no comentário o que é que você achou desse papo, coloca aí no comentário se eu estou forte ou não, certo? Acho que não ainda, tá? O vídeo engana também um pouco, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, se inscreve no canal para nos ajudar também a chegar em 100 mil inscritos. Um grande abraço e até lá!